Vamos ver então na prática como funciona a classificação de documentos no ECA. Também para mineração de texto, a gente vai utilizar dados de exemplo que são distribuídos junto com o ECA. Então vamos em Open File e vamos abrir o arquivo reuterscore.train.arff. Esse arquivo tem 1554 instâncias com dois atributos. Um atributo de nome text, com um artigo, e outro atributo class att, que é binário, indicando se o artigo é sobre milho, corn, que está no nome do arquivo, ou não. Temos 45 artigos classificados como 1, ou seja, em que o assunto é sobre milho. Vamos ver então como que esse arquivo está estruturado. Então, na primeira coluna a gente tem o texto e na segunda coluna o indicador se ele é sobre milho ou não. Esse editor do ECA, ele não nos deixa ver apropriadamente o artigo, mas a gente vai colar ele num editor de texto e assim a gente pode ver que a maioria são artigos com certo tamanho, são artigos grandes. A primeira etapa no nosso processo de mineração de textos é criar um vetor de palavras, como a gente viu no nosso exemplo. Então a gente tem que construir um vetor de palavras com esse texto, com esses documentos. Para fazer isso, a gente vai usar um filtro do ECA que é String-to-Word-Vector. Esse filtro vai estar localizado em um supervised attribute. Então aqui está String-to-Word-Vector. Antes de executar o filtro, vamos clicar aqui no editor genérico de propriedades. Então, primeiro a gente vai alterar aqui duas propriedades. A propriedade lowercase tokens, vamos alterá-la para verdadeiro. Isso fará com que todas as palavras sejam convertidas para a letra maiúscula antes de criar a matriz. A gente vai alterar também a propriedade words to keep, que está mais aqui embaixo. Vamos mudar de 1000 para 3000. Então esse é o número de palavras que será mantido minimamente na nossa matriz de palavras. Agora basta clicar em Apply para aplicar o filtro. Então a gente pode ver que foi criada uma relação com uma grande quantidade de colunas. Se a gente abrir essa relação, a gente pode ver que os valores das colunas foram preenchidas com 0 ou 1, de acordo com a palavra, se ela foi encontrada ou não no documento. Então, continuam sendo 1554 instâncias, mas são 3.747 atributos, ou seja, 3.747 colunas. Vamos então agora classificar o nosso documento. Uma característica que a gente tem que observar é que a classe, ao invés de ser colocada na última coluna, por algum motivo
no algoritmo de filtro do ECA, coloca ele na primeira coluna. Então, vamos aqui em Classify. A primeira coisa que temos que fazer é mudar a classe para o primeiro atributo. Vamos marcar a opção Use Training Set e vamos usar o algoritmo J48, que pode ser localizado na pasta Trees. Clicamos em Start. O ECA vai levar algum tempo para processar pela grande quantidade de documentos. E aqui a gente tem o resultado. Então vejam que o índice de acerto, ou seja, que o ECA acertou a classificação do artigo como sendo sobre milho, foi de 99,8%. Na nossa matriz de confusão, a gente pode ver que de fato apenas 2 documentos ele classificou errado. Eram sobre milho, mas ele entendeu que não eram. Vamos agora, para encerrar o estudo de classificadores, ver algumas abordagens de redes bayesianas. Primeiro, vamos carregar o já conhecido arquivo waiter.nominal. Vamos na guia Classify, selecionamos BayesNet na pasta Bayes, marcamos Cross Validation e clicamos em Start. Podemos já ver aqui imediatamente a matriz de confusão gerada. Nossa taxa de acerto foi de 57%, de erros 42%, com 8 instâncias certas e 6 classificadas incorretamente. A gente pode ver a rede bayesiana criada de forma gráfica. Para isso a gente vem aqui na lista de resultados, clica com o botão direito e selecionamos Visualize Graph. Se clicarmos sobre um nó, a gente pode ver a tabela de probabilidade. Lembrando que as redes bayesianas, diferente do Naive Bayes, ela pode considerar a probabilidade condicional, ao invés de tratar todos os atributos como a probabilidade independente. Tanto pela tabela de probabilidade quanto pelo gráfico, podemos ver que o classificador considerou a dependência apenas entre o atributo e a classe, ou seja, entre os atributos e a classe. Basicamente, é o mesmo modelo executado pelo classificador Naive Bayes. Provavelmente, se executarmos Naive Bayes sobre esse mesmo conjunto de dados, a gente terá uma performance, se não igual, semelhante. Então, como que a gente pode potencializar a rede bayesiana para não funcionar simplesmente como um algoritmo Naive Bayes? A gente teria que fazer isso permitindo que o classificador tenha mais de um nodo pai, ou seja, incluindo a possibilidade dele encontrar dependência entre os atributos. Se o algoritmo aprender, é claro, que existe essa dependência. Vamos aprender como fazer isso. Então a gente vem aqui no editor genérico. Aqui a gente tem Search Algorithm. Vamos clicar nele. E a propriedade que nos interessa aqui é o Max Number of Parents, o número máximo de parentes.
gente vai alterar este parâmetro de 1 para 2. Clicamos em OK e OK. Vamos executar de novo o classificador. Então veja que antes a gente tinha um desempenho de 57%, agora o desempenho passou para 64%. Mas o que isso mudou lá no nosso classificador? Vamos ver isso graficamente. Então veja, não foram criadas apenas dependências entre os atributos e a classe. Como a gente permitiu que houvesse mais de um nó parente, foi criada uma árvore um pouco mais complexa. A matriz, a tabela de probabilidade também, ela reflete isso. Agora pode existir probabilidades conforme a dependência entre os atributos.